Como é que a gente sequer começa a entender o ato da criação? É uma pergunta gigantesca, né? Hoje vamos mergulhar na visão mística de Eliphas Levi, um dos pensadores ocultistas mais influentes do século XIX, para a gente tentar desvendar como ele imaginou a própria estrutura do universo. Então, como é que se representa um Deus que é infinito e, por definição, impossível de conhecer? Para Levi, a resposta começa com um símbolo, o grande símbolo de Salomão. E ele basicamente encapsula a dualidade fundamental do divino, a luz e a sombra, aquilo que está em cima e o que está embaixo. Certo, esse é o nosso roteiro. A nossa jornada hoje vai nos levar do divino mais abstrato até o papel bem concreto da humanidade na história toda. A gente vai explorar a imagem do incognoscível, a dualidade divina, o agente da criação, o poder da vontade humana e, por fim, a ideia surpreendente do ato de se autocriar. Para começar, vamos direto ao problema central de Levi. Como é que é possível sequer pensar um Deus que, por definição, está além da nossa compreensão? Como a gente dá forma àquilo que não tem forma? Essa é a grande questão filosófica aqui. Como é que uma mente finita pode alcançar uma inteligência que é infinita? A resposta de Levin não está na lógica literal, não, mas sim no poder do simbolismo. Então, em vez de uma descrição literal, que seria impossível, os cabalistas que influenciaram o Levi usaram uma figura alegórica. Eles imaginaram uma cabeça divina, rosmica, para poder articular suas ideias sobre Deus e sobre a criação. E é aqui que a alegoria ganha profundidade. Cada parte dessa cabeça divina simboliza um aspecto da criação. Olha só. Os cabelos seriam os pensamentos de Deus se irradiando pelo cosmos. Os olhos, a inteligência que percebe tudo. E a barba, o verbo manifestado, a verdade que se expressa no universo. Essa alegoria toda nos leva direto para a dualidade central no sistema de Levi. As duas faces de Deus que são representadas lá naquele símbolo de Salomão que a gente viu no começo. A primeira face é a macroprosopeia. Pensa nela como a grande, a vasta, a incompreensivelmente criadora. É a fonte de todas as coisas, sabe? A face de luz, a causa primeira de tudo. A segunda face é a microprosopeia. E um ponto importante aqui, ela não é o oposto, não é o mal. É, na verdade, um reflexo, uma sombra. É o jeito como o infinito é percebido dentro do nosso mundo finito, a forma como a luz se manifesta na matéria. E aqui está o ponto crucial. Não se trata de dois deuses, mas de duas perspectivas da mesma realidade. É a causa e o efeito, a ideia e a forma. Um é a luz pura, o outro é como essa luz se projeta e acaba criando sombras no nosso mundo. O próprio Levi resume isso de um jeito perfeito. Ele diz: são os dois lados de uma imagem. Ambos representam um mesmo e único pensamento. É basicamente uma única ideia com um lado voltado para o céu e o outro para a terra. Mas ok, como é que a ideia divina, a tal face de luz, se conecta com o mundo material da face de sombra? Para isso, o Levi introduz um agente crucial, o verdadeiro motor da criação. E esse agente é a luz astral. Ele descreve como um mediador plástico, uma substância universal que preenche absolutamente tudo. É a ponte entre o espírito e a matéria, entre o pensamento e a forma. É a matéria-prima da qual tudo é moldado. E essa luz astral está longe de ser passiva, viu? É uma força dinâmica com um monte de propriedades incríveis. Ela tem o poder de dissolver e coagular, atrair e repelir, vivificar e destruir. É a ferramenta universal da criação, prontinha para ser dirigida e moldada. A citação do Levi aqui é brilhante. A luz astral é o meio pelo qual a vontade divina se manifesta. É como se fosse a tinta com que o Verbo Divino escreve a realidade no grande livro do universo. Agora vamos sair do cósmico e ir para o humano, para ver como a gente se encaixa nesse quadro criativo. E é aqui que a filosofia de Levi se torna profundamente pessoal e poderosa. E esse é o princípio fundamental. A consciência humana, através da vontade, não é uma mera espectadora do universo. Ela tem o poder de agir diretamente sobre essa força criativa universal, a luz astral. O processo, segundo Levi, acontece em 3 passos bem claros. Primeiro, a imaginação cria um molde, uma ideia. Segundo, a vontade, focada e dirigida, projeta essa ideia na luz astral. E, finalmente, a própria luz astral como um material plástico, se coagula e dá corpo e realidade àquela forma. E essa citação ilustra o poder supremo que o Levi atribui à mente humana.
Uma imaginação focada, quando se une à razão, não é só fantasia, é genialidade. É a capacidade de adaptar o próprio poder criador divino, só que na nossa escala. Vamos agora para o nosso ponto final, que leva essa estrutura toda à sua conclusão mais provocadora: a responsabilidade e o potencial que a humanidade tem no ato da criação. Para o Levi, a gente não é só observador passivo do universo. Ao compreender e aprender a dirigir as leis universais e a luz astral, nós nos tornamos co-criadores conscientes, lado a lado com o divino. Ele argumenta que todo o progresso humano, a nossa arte, a ciência, a filosofia, tudo isso é um ato de autocriação. Cada invenção, cada poema, cada descoberta é o ser humano se moldando, se definindo, espelhando o processo criativo divino na sua própria existência. E isso nos leva à questão mais radical, e talvez até desconcertante de toda a obra de Levi. É uma pergunta que ele não tem medo de fazer e que nos deixa aqui refletindo sobre as suas implicações profundas. E a gente termina com esse pensamento final e vertiginoso de Levi. A ideia de que, ao concebermos Deus, ao darmos nomes e imagens ao infinito, nós damos a ele a forma e a realidade que ele possui no nosso mundo. Uma noção poderosa de que a nossa consciência não apenas percebe a realidade, mas participa ativamente na criação dela.